O Brasil inteiro está chocado com o caso de um jovem que foi acusado por duas pessoas, tatuadores, de estar roubando uma bicicleta. E esses tatuadores resolveram então fazer justiça com as próprias mãos. Na grande mídia, nas notícias, em todos os locais, está saindo a notícia que é o seguinte: o jovem é torturado por tatuador. Publicado aqui no site do Catraca Livre, no dia 10 de junho de 2017. Na Rede Record tem a notícia: jovem acusado de roubo é torturado e tatuado. Sou ladrão e vacilão. Tatuador e vizinho foram presos em flagrante em estúdio no centro de São Bernardo. Veja, a tatuagem, mais um detalhe, a tatuagem, né, o tatuado nesse caso, foi levado a um estúdio de tatuagem onde foi feito então a tatuagem. Depois disso, o tatuador foi preso por torturar o adolescente em São Paulo. Todos os dois foram presos, né? Tanto o Ronildo Moreira de Araújo como o Maicon Wesley Carvalho dos Reis, que tiveram seus nomes e idades revelados. Feito isso, o adolescente estava desaparecido. O adolescente que teve testa tatuada foi encontrado então no dia 10 de junho de 2017. Ele estava desaparecido desde o dia 31 de maio. Ele foi encontrado por amigos caminhando perto da casa no ABC. E por último, existe uma campanha então para fazer a remoção da tatuagem na testa do garoto de 17 anos. Até o momento, até hoje, o dia 11 de junho de 2016, foram levantados aí R$ 8.351 do preço total de R$ 15.000 que é necessário para fazer a operação. O coletivo Afro Guerrilha faz arrecadação para ajudar o garoto Juan a pagar a remoção da tatuagem feita em sua testa no ato de tortura da qual foi vítima. Custear cuidados com saúde para se recuperar da dependência química e cuidados psicológicos. Ao que tudo indica, o garoto tem problemas psicológicos. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre esse caso. E eu fiz dessa vez propositalmente assim, eu contei o caso rapidamente. Vejam, muita gente deseja um vídeo de 2, 3 minutos. E aí você vai entender porque muitas vezes não é possível fazer um vídeo de 2, 3 minutos. Em alguns casos que eu considero complexos demais para fazer vídeos rápidos. A justiça rápida, em primeiro lugar, foi a mesma coisa que julgou o garoto e hoje o resultado é que ele tem uma tatuagem na testa. Pois bem, compartilhe aqui nossos vídeos nas redes sociais para que a gente leve a sociedade a fazer uma reflexão mais profunda em alguns casos. Nesse caso aqui como esse. Bom, eu escolhi propositalmente sites que não mostram o rosto do garoto. Eu já acho chocante demais ver aqui essa tatuagem na testa dele, a minha opinião pessoal. E a minha opinião pessoal é baseada nas questões humanas que eu já falei no outro vídeo. O que me move são as questões humanas. Esse negócio de esquerda, direita, para mim eu não procuro me rotular muito nisso. O que me move são as questões humanas. E você vê um ser humano, por mais que ele tenha cometido o que não é o caso aqui, a gente não tem provas disso, tá? Mas por mais que ele tenha cometido vai roubar uma bicicleta e você vê que ele foi, sabe, vê uma tatuagem dessa e você vê que é um garoto de 17 anos, e isso me choca. Agora vamos tentar entender a notícia dentro dos detalhes. Olha, a notícia aqui do Catraca Livre diz o seguinte, que o tatuador, aí fala do nome dos dois tatuadores, Ronildo e Taralá, foram presos, eles são responsáveis por tatuar a inscrição Eu Sou Ladrão e Vacilão. A tatuagem foi filmada com o celular de Maicon, que é o vizinho do tatuador, e compartilhada pelo WhatsApp, e o vídeo viralizou rapidamente. Eu particularmente também vi esse vídeo no Facebook, também fiquei chocado, que mostra o rosto do rapaz. O detalhe é que o adolescente estava desaparecido desde 31 de maio e os familiares reconheceram quando também receberam o vídeo do adolescente sendo tatuado na testa. E aí vem alguns detalhes. A família fala que ele tem problema psicológico. Olha, nas imagens, tá com as informações, uma equipe foi até a rua, está na delegacia. Vamos juntar os pontos. Na delegacia, os tatuadores disseram que, a delegada Carolina Nascimento, que o adolescente teria tentado furtar uma bicicleta na região. Quando a gente lê rápido a notícia, você pensa assim, eles tentaram roubar a bicicleta do cara, estava lá na casa dele? Não, aqui está dizendo que foi na região, tentaram roubar na região. E ficaram revoltados com isso, resolveram tatuar o mesmo como forma de punição. Veja que a notícia está completa. Onde é essa região? Se é na região, não foi dentro da casa deles e muito menos no estúdio, foi na rua, na região.
Uma operação de busca foi realizada então na região, mas o advogado do caso aqui, Ariel de Castro Alves, coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente da CONDEP, inclusive coisas ligadas à questão dos direitos humanos, né? Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, e aí muita gente vai dizer, direitos humanos, protege bandido, não sei o quê. Vamos lá, vamos seguir o caso. Disse que vai acompanhar o caso, que considera gravíssimo. O vídeo circula na internet, a polícia agiu corretamente. Submeter alguém a intenso sofrimento físico e psicológico configura tortura. E se ele estava tentando furtar ou roubar, eles deveriam chamar a polícia e não torturar. Agora vamos lá, vamos entender mais um pouco a versão. Então, os dois jovens, que têm os seus nomes publicados aqui, iam andando na rua e viram alguém, olha lá, aquele garoto lá tá tentando roubar. Vamos pegar ele e levar para o estúdio, porque se ele tentou roubar na região, como é que ele foi tatuado no estúdio? Alguém levou ele para lá. Quem foi? As duas pessoas que tatuaram. Um de 29 anos e o Maicon Wesley Carvalho dos Reis. Então a gente teria uma espécie aqui de justiceiros. O porém dessa questão é só o seguinte, existe crimes aqui, né? Existe um crime comprovado que é o crime de tortura. Esse crime comprovado foi filmado pelo torturador. Esse está comprovado. Se a gente sabe que aconteceu, isso aqui dá para ver. Agora, para justificar o seu crime, os torturadores disseram então que ele estava tentando roubar uma bicicleta. Ele não estava roubando, ele estava tentando roubar. E vamos entrar mais nos detalhes. Olhando aqui um outro site aqui da Record, a gente vê o seguinte, né, o caso bem aqui, ó, tatuar, Vando, tio do garoto, olha, meu primo procurou, comecei a chorar. O jovem que é usuário de drogas, e foi internado 3 vezes pela família em clínicas de reabilitação, mas acabou fugindo. Voltou para casa onde mora com o tio avó. Ele está desaparecido desde a quinta-feira. Só para lá. Em algum momento ele disse que o jovem também tem problema psicológico. Aqui no site da Record está dizendo o seguinte, bem aqui, olha, em um segundo registro, a dupla faz o menino contar. Não, o tatuador, para lá, bem aqui. Segundo informações do boletim de ocorrência, RR tentava furtar uma bicicleta quando foi abordado por Maicon e o vizinho. E aqui em cima, no parágrafo de cima, está dizendo o seguinte, em um segundo registro, a dupla fez o menino contar que tentou roubar a bicicleta de um homem que trabalha no Farol e que não tem uma perna. Aos risos, os homens fazem o jovem mostrar sua tatuagem e perguntou se ele gostou. Então, a gente está vendo aqui duas pessoas, né, que se dizem preocupadas, digamos assim, com as questões da violência urbana, e daí resolveram fazer a justiça com as próprias mãos. E aí a gente começa então a comentar, eu teci alguns comentários, que é o seguinte. Vamos lá, vamos simular algumas situações aqui. Digamos que o jovem não tenha problema nenhum e simplesmente seja um ladrão descarado. Dentro dessa realidade, o jovem está sendo acusado aqui de tentar roubar uma bicicleta. E daí é o seguinte, a primeira opinião que tem, é justo pegar esse jovem, em vez de ligar para a polícia, pegar ele e escrever, fazer uma tatuagem na testa dele. Isso parece mais assim aqueles sistemas medievais de julgamento, de apedrejamento de pessoas em praça pública. Então, se for justo dessa forma, eu me pergunto, para que serve a polícia então? Para que a sociedade tem uma polícia se as pessoas querem fazer justiça com a própria mão? Ah, mas a polícia não está funcionando. Não está funcionando como? Até que ponto você se diz que está satisfeito com o trabalho da polícia? Pessoas que se revoltam com um ladrão de bicicleta, elas normalmente tendem a não fazer muito problema com grandes questões de roubo a nível muito maior, que é o que a gente vê na política brasileira, e muitas vezes até concordam, ou não faz de conta, eu não gosto de política, eu só gosto de coisas. São pessoas que são facilmente, digamos assim, manipuláveis pelo sistema, porque se preocupam com a violência pequena, que é urbana, e esquecem as grandes violências lá de cima. Uma outra coisa, um outro cenário, segundo o que a família diz, é que o jovem tem problema psicológico e, além disso, é viciado em drogas. Aí você se pergunta o seguinte, bom,
Para um jovem como esse, num sistema, digamos assim, mais capitalista, em que o Estado é pequeno, e em todo e qualquer serviço à sociedade só funciona através da questão do lucro, do capital que visa o lucro, um jovem desse não tem grana para pagar um tratamento. Então, na teoria que a gente coloca esse capitalismo, e muita gente vai, mas o Morpheus não poderia estar falando assim, dessa forma. Não, a gente está fazendo comparações e simulações de realidades. Então, numa sociedade altamente capitalista, um jovem como esse, a solução seria dar um tiro na testa dele e condená-lo à morte. Porque ele não tem dinheiro para pagar. Aí você vê pessoas como o Rodrigo Constantino, que estava falando do caso lá do irmão da Susana Richthofen, que é aquela que matou os pais, e o jovem está com problemas psicológicos andando na rua, pulando de casa em casa. Aquela situação também é interessante ver o Rodrigo Constantino defender que o jovem precisa de tratamento e tudo mais, sendo que não tem mais ninguém para olhar por essas pessoas. Então você entende um pouco por que serve, para que serve um Estado, para que serve o Estado, né? Porque você tem pessoas na sociedade, e eu estava falando isso outro dia. Esse garoto tem 2 pernas, né, 2 braços, uma cabeça, aparentemente é normal. Dentro do sistema de meritocracia, ele está todo errado, porque ele não está trabalhando, não está lutando por uma vida melhor. Só que o sistema da meritocracia ignora, por exemplo, os problemas psicológicos que cada uma das pessoas carregam. E esses problemas psicológicos, eles podem vir de várias formas, tá? Ele pode vir, por exemplo, vamos pegar o caso daquele alemão que tinha um problema lá psicológico, tinha um ciúme da namorada, não sei o que foi, e pegou aquele avião com aquela quantidade de pessoas e matou praticamente todo mundo, né? Levando o avião, ele inclinou o avião para baixo e conduziu o avião até se chocar com uma montanha lá na Espanha, matando mais de 200 pessoas, se não me engano. E daí, e por que isso acontece? Se o camarada é normal, problemas psicológicos, né? Então, você tem casos e casos de pessoas com problemas psicológicos que precisam de um tratamento. Só que muitas vezes essas pessoas não têm recurso. Se ela mesma tem problema psicológico, ela não sabe nem expressar o problema que ela tem. Se esse garoto tem problema com drogas e problema psicológico, será que é esse o tratamento que a gente quer dar para essas pessoas? Isso me parece um pouco com aquele sistema que tinha no nazismo também, onde Hitler ele fazia uma seleção mesmo, assassinando, né, as pessoas com problemas, sejam psicológicos, sejam problemas de deficiência física. E aí ele simplesmente teve um experimento durante o nazismo que ele mandava matar todo mundo. Mata todo mundo. E vamos fazer uma sociedade mais pura matando todo mundo. Agora veja, você que apoia tudo isso e ao mesmo tempo é cristão, e aqui eu só estou levando as pessoas a refletirem um pouco. Eu também não estou dizendo que todo cristão também pensa dessa forma, não é isso. Eu também sou cristão. Mas assim, é contraditório, entende? Você pegar uma criatura, uma pessoa que nasce com algum problema, e isso também tem a ver com a questão de Deus, porque Deus de certa forma permitiu que nascesse assim, com algum problema, ou que as pessoas, Deus permite que pessoas sejam suscetíveis a terem problemas psicológicos. E será que isso também não é uma forma de outros dos seus irmãos, dos seus parentes, ao lidarem com pessoas com problemas, também ter que aprender alguma coisa no sentido da humildade, da questão humana? Será que uma pessoa que nasce com deficiência dentro de uma família sadia não é uma chance que essa família tem de tentar entender o outro lado da moeda, sabe? E ter que lidar com uma pessoa doente e exercitar aí suas habilidades mais humanas? Será que não seria, na verdade, uma oportunidade? O fato é que quem é você, quem sou eu para julgar imediatamente? Você chega... Sabe, a primeira vez que eu vi essa notícia, eu pensei assim, bom, o cara chegou na casa dele e o cara estava lá roubando a bicicleta. Mas na verdade não é isso. Os 2 rapazes aqui, que praticaram um crime de tortura, eles pegaram alguém na rua e levaram para o estúdio para praticar o seu crime de tortura. Eles não conseguem provar
que o rapaz de fato estava tentando roubar a bicicleta. Ele não consegue provar isso. Muita coisa ainda vem à tona, porque a mídia está em cima desse caso. É preciso ter alguma testemunha, por exemplo, de que o rapaz realmente estava tentando roubar essa bicicleta. E se o rapaz estava tentando roubar a bicicleta, é preciso fazer um exame psicológico no rapaz para ver sobre que circunstância isso de fato aconteceu. O fato é que aqueles justiceiros apressadinhos que gostam de amarrar pessoas em postes e matar as pessoas, rapidamente fazem uma análise aqui e escrevem na testa da pessoa que ele é vacilão, sem se preocupar com as questões humanas por trás disso. Esse caso com certeza é muito complexo, exige reflexão mais profunda, e o canal Notícias Comentadas aproveita para fazer uma reflexão aí junto com todo mundo que está acompanhando esse caso sobre a opinião de cada um de vocês. O que você acha sobre isso, sobre esse caso? É muito importante que as pessoas reflitam e analisem os seus próprios, até mesmo a sua velocidade de julgamento dos casos. Eu acho que antes de julgar é preciso ter calma, é preciso analisar direitinho, não agir no impulso como foi feito aqui, inclusive acabando com a imagem desse jovem. Bom, se ele não tinha problema psicológico, a partir de agora com certeza ele vai ter. Porque a imagem dele está eternizada na internet, sendo acusado de ladrão, e se isso é verdade ou não, né? E o rosto dele está estampado na internet. Isso aqui nunca mais sai. Nunca mais sai. O que também não vai sair da internet é o nome dos tatuadores. Os torturadores, na verdade. Maicon Carvalho dos Reis, o torturador 1, e Ronildo Moreira de Araújo, que é o segundo torturador. Inclusive eu estou vendo aqui uma coisa que tem Maicon Carvalho dos Reis e seu vizinho Ronildo Moreira. Vou ver aqui o nome novamente, que tem alguma coisa aqui com Wesley que está faltando. Ronildo Moreira Araújo, vizinho Maicon Wesley Carvalho dos Reis. Então existe aqui uma contradição. Maicon Wesley Carvalho dos Reis, de 27 anos. E aqui está falando em Ronildo Moreira de Araújo. Maicon Carvalho dos Reis, então tem uma diferença de nome. Ronildo Moreira de Araújo, esse se embate, mas o outro, Maicon Wesley Carvalho dos Reis, e aqui está escrito Ronildo Moreira, não, Maicon Carvalho dos Reis. Ah, tá faltando o nome, só o Wesley aqui no meio. Bom, os torturadores também têm os seus nomes agora ligados, porque, pensa bem, o camarada, na cabeça dele, ele cometeu o crime lá e aí ele sai de boa, ninguém vai olhar para a cara dele. Não, na verdade, o nome dele está eternizado também na internet como torturador, e quem sabe se eles tiverem azar e tudo for comprovado, torturador de garotos, de adolescentes com problemas psicológicos. Maicon Carvalho dos Reis e Ronildo Moreira de Araújo. Foi isso que eles também conseguiram. Então o efeito que eles fizeram no rapaz também volta para ele. Inclusive eu digo mais, algumas outras pessoas vão vasculhar a vida do Maicon Carvalho dos Reis e do Ronildo Moreira de Araújo. E a própria imprensa deve vasculhar isso nos próximos dias. Isso aconteceu ontem. Tá? Então, imaginem que esse saldo também é de responsabilidade dos dois torturadores. Com certeza, nos dias de hoje, na internet, ninguém fica mais oculto. Você tatuou, beleza, você tatuou, você praticou aquilo que naquele momento a sua situação permitia, você tinha o poder na mão, né? O rapaz estava ali, você tinha o poder e você foi lá e fez. Um detalhe interessante é o seguinte, uma pessoa normal, ela teria reagido, porque imagina, você vai ser tatuado na sua testa, ladrão e vacilão. Qualquer uma pessoa teria reagido. A não ser que o cara estivesse apontando uma pistola na cabeça dele, que não aparece na imagem, qualquer pessoa normal teria reagido. Talvez uma pessoa com problema psicológico não teria reagido, como o rapaz não reagiu. O tempo todo no vídeo o rapaz ficou lá quieto. Inclusive, eles perguntavam, o que você quer ser tatuado? Ah, ladrão. O rapaz concordou com tudo. Esse comportamento do rapaz, não sei, no meu entendimento, não parece ser o comportamento de quem, digamos assim, tá ciente das suas condições psicológicas e não tem problema nenhum. Você aceitar passivamente que uma coisa dessa seja escrita na sua testa, é estranho, porque
você aceitaria passivamente se você não tivesse noção do prejuízo que isso causa à sua imagem. Por algum motivo você não tem essa noção, você não consegue discernir muito claramente. Aí você deixa. E se você não consegue discernir isso claramente, você fatalmente tem algum problema, amigo. Se você permite que as pessoas escrevam coisa dessa na sua testa, então fatalmente você tem algum problema. Ou seja, há fundamento na afirmação da família que diz que o rapaz tem problema psicológico. Há fundamento. Olhando aqui de fora das notícias e lendo aqui os detalhes, a gente não tem como comprovar nada. Só tem como averiguar, tentar ligar os pontos e ver a lógica das coisas. Mas há fundamento que o rapaz tenha de fato problemas psicológicos. E se isso for o caso, o crime dos torturadores ainda se torna mais grave. Bom, pessoal, é isso aí. Eu não gosto muito de publicar notícias sobre temas das questões humanas, principalmente no que se diz da degradação humana. E hoje em dia se faz isso muito facilmente. Eu tenho dificuldades para falar disso. Prefiro falar sobre política, sobre, sabe, essas coisas, onde todo mundo está ciente do que está fazendo, do que casos como esse. Mas casos como esse também nos levam a pensar sobre a questão do papel do Estado na sociedade, né, que também é tema dos nossos vídeos. O Estado forte, o Estado pequeno, o Estado, sabe, privatiza tudo. Imagina uma clínica de psiquiatria particular não deve se preocupar muito com um caso como esse, e um caso como esse é mais provável, como o caso do irmão da Susana Richthofen, que a polícia passe, veja, analise de fora em 2, 3 segundos e dê um tiro na cabeça da pessoa que está sendo envolvida. E aí a gente se a gente pensa novamente nas questões dos direitos humanos e nas questões da dignidade humana, né? Mas também nos sistemas políticos que a gente deseja para o nosso país. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.